Louvado seja Deus, bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês que tem se inscrevido, compartilhado, deixado o seu likezinho, deixa o seu comentário também, o comentário é muito importante, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse canal ele só tem 2 meses, louvado seja Deus, aleluia, ele é um bebezinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Louvado seja Deus do jeito que ela é, do jeito que o Senhor Jesus nos manda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo os últimos dias, os últimos minutos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ele está voltando. Aleluia, Jesus ele está às portas. Louvado seja Deus e o Senhor, eu tenho observado que ele tem levantado uma geração desconhecida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para pregoar a palavra de Deus. Tem muitos hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não pregam a palavra de Deus mais, né? Eles enfeitam, rodeiam e não pregam a palavra do Senhor Jesus como ela é, como ela está escrito para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para o nosso aprendizado, louvado seja Deus, aleluia, e acaba enrolando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, acaba ludibriando a mente das pessoas, louvado seja Deus, fazendo confusão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem acreditava que Jesus ia voltar agora não acredita mais. Quem acreditava que Jesus salvava muitos não acreditam mais, né? Então assim, tá uma confusão assim no meio do povo de Deus, no meio, né, do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o pecado se multiplicou. Aleluia. Louvado seja Deus, também se modernizou no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem, aleluia, agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus é amor, tudo pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esqueceram que Deus é justiça. Louvado seja Deus, e o nosso Deus, ele é justiça. Ele não é só amor, ele é amor, mas ele também é justiça. E ele tem levantado um povo desconhecido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para falar a palavra dele do jeito que ela é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então deixe Deus te usar nesse dia de hoje, nesse tempo que nós estamos, deixe o Senhor te usar, deixe o Senhor fazer de você um instrumento nas mãos dele, deixe o Senhor fazer de você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um servo aprovado, um obreiro aprovado, um pastor, uma pastora aprovada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não tenha medo, não fuja, Deus ele é comigo, Deus ele é contigo. Deus ele vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que é daqueles que se levantem. Aleluia, louvado seja Deus contra as nossas vidas, porque o Senhor ele cobra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E o juízo de Deus ele está chegando. Deus ele já está começando a cobrar sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ele está começando a cobrar, louvado seja Deus, Deus ele já passou pelos altares, vai continuar passando. Deus ele já matou muitos, louvado seja Deus, que viviam em rebeldia, levando as coisas dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra dele na brincadeira, com o espírito de chocarrice, porque infelizmente há um espírito de chocarrice no meio da igreja do Senhor, e Deus ele já tem limpado, né? Mas ele vai para continuar limpando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse ano é ano que o Senhor ele vai limpar ainda muitos altares. Louvado seja Deus. Então você que está desconcertado, você que anda com o espírito de chocarrice, se conserte diante do Senhor antes que seja tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus vai passar pelos altares. Muitos que estão hoje lá, né, nas alturas, Deus vai abater. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus vai abater, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que Deus vai dar oportunidade, mas tem pessoas que Deus não vai dar mais oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque tem brincado muito com as coisas do eterno, né? Louvado seja Deus, muitas das vezes, aleluia, nós falamos daqueles que é idólatra, daqueles que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, daqueles que vivem prostrado aos pés de uma imagem de escultura, mas muitas das vezes nós nos prostramos também a muitos famosinhos, louvado seja Deus, que tem no nosso meio, nós idolatramos, louvado seja Deus, aleluia, tiramos a imagem da parede, mas colocamos a idolatria dentro do nosso coração, idolatrando pastores, idolatrando missionários, idolatrando cantores, idolatrando, e isso não tem agradado ao Senhor, porque uma coisa que ira Deus, que deixa o nosso Deus irado, é a idolatria.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A idolatria, ela afasta o homem de Deus. Então, não é só uma imagem que é uma idolatria. Tudo aquilo que nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tiramos tempo para venerar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para adorar, para idolatrar, para... Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meu Deus do céu, tira Deus do centro e coloca aquela outra coisa no lugar que era de Deus, que é para ser, Deus é para ser adorado, e nós colocamos outra coisa no lugar de Deus, como pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um animalzinho de estimação, pode ser uma peça de roupa, pode ser várias coisas. Tomou o lugar que é de Deus, é idolatria. Tomou o lugar que é de Deus, é idolatria. Deu glória àquela pessoa, é idolatria, porque o Senhor, ele não dá a glória dele a ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, igreja, nós fazemos isso. Aleluia, Deus, ele tem me despertado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por muito tempo eu ouvia muito, ouvia, recebia tudo que as pessoas falavam para mim. Eu ouvia e eu recebia. Hoje não, né? Hoje eu sou mais cautelosa, hoje eu olho, hoje eu observo, hoje eu presto atenção, hoje eu busco de Deus, eu medito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sempre gostei de meditar na palavra de Deus, eu sempre gostei de pesquisar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu sempre gostei de ler. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a gente gosta de ler, a gente não é enganado facilmente, né? Mas teve um tempo, no início da minha caminhada, que eu deixava me levar por muitas coisas, por muitas... tudo o que falavam eu acreditava, eu cria, eu botava em prática, mas hoje não. Hoje eu sou guiada pelo Espírito Santo, hoje eu presto atenção, hoje eu observo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é um versículo na Bíblia que eu gosto muito dele, onde diz, né? Nem tudo que brilha é ouro, e nem todos que estão, né, em Israel é israelita, né? Então eu gosto muito desse versículo. Então eu presto atenção. Então eu digo a cada um de vocês que preste atenção, analise, sejam cautelosos, observem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não vá em tudo que é lugar. Pergunte a Deus se pode, né? Louvado seja o nome do Senhor, mesmo sendo pregador e mensageiros e mensageira da palavra de Deus, como eu sou, né? Mas pergunte se é para ir, se pode, porque tem lugar que o Senhor não quer que a gente vá mais, porque o espírito da chocarrice está ali no meio e não vai receber, né? Então, sejam cautelosos nesses últimos tempos, nesse tempo que nós estamos vivendo. E a mensagem está em 2 Crônicas, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 24:17. 2 Crônicas 24:17 diz assim: porém, depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se, aleluia, perante o rei. E o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, aleluia, e serviram as imagens dos bosques e os ídolos, e deixaram, aleluia, a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Alabandarabassai, oribicanto, não deixe o Senhor, aleluia. Não deixe o teu Deus, aleluia. Não se proste, aleluia, a outros deuses. Não se curve, aleluia, ao homem. Nós devemos obedecer o homem, mas o homem que é de Deus, a mulher que é de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus manda nós obedecermos aos nossos pastores, aleluia, aos nossos líderes, mas é se eles estiverem no Senhor, nosso
nosso Deus, se eles não estiverem no Senhor nosso Deus, estiverem servindo a outros caminhos, andando por outros caminhos e servindo a outros deuses, nós não devemos nos prostrar perante eles, nós não devemos nos curvar, nós não devemos receber nada, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, porque sobre a vida deles vem a ira de Deus, a ira do Todo-Poderoso, e vem também sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus aqui diz que os filhos de Deus deixaram o Senhor e foram servir a este rei, foram servir ao homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foram fazer a vontade do homem, louvado seja Deus, se prostraram às imagens de escultura, se prostraram aos ídolos, aleluia, louvado seja Deus daquela época, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e veio a ira de Deus, aleluia, sobre Judá e Jerusalém. Por causa de quê? Da culpa deles. De terem deixado o Senhor, aleluia. De terem deixado o Senhor nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim, porém, aleluia, enviou profeta entre eles. Deus enviou profeta sobre eles para falarem, aleluia, que eles haviam se afastado do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, mas eles não deram ouvido. Como Deus está levantando a mim, aleluia, como Deus tem levantado muitos, aleluia, louvado seja Deus, para denunciar o pecado, para falar que você está andando por caminhos errados, para falar que você está adorando Deus, aleluias, estranho, que não é o nosso Deus, que não é o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para falar, aleluia, que é tempo de se arrepender, mas muitos não têm dado ouvido. Aleluia, muitos não têm dado ouvido, muitos estão na igreja atrás de muitas coisas, mas não estão atrás do Deus Todo-Poderoso que pode salvar a tua alma e livrar ela do inferno. Aleluia, louvado seja Deus. Deus enviou profetas entre eles, entre Judá e Jerusalém, para, louvado seja Deus, fazer eles retornarem, aleluia, ao Senhor, à casa do Senhor. Aleluia. Mas eles não quiseram ouvir, eles protestaram contra, louvado seja Deus, os profetas, e eles não deram ouvido à voz do Senhor. Não deram ouvido. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, o qual se pôs em pé acima do povo, e lhe disse, assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis. Você está vendo? Quando uma pessoa ela transgride os mandamentos do Senhor, ela não prospera. Ela não prospera espiritualmente, ela não prospera materialmente, ela não prospera na saúde, ela não prospera em nada, porque algo está errado. Ela precisa voltar ao primeiro amor. Aleluia. Ela precisa voltar ao primeiro amor. Aleluia. Precisa se arrepender. Precisa se examinar. Precisa fazer uma análise, uma reflexão da sua vida. Como está a sua vida diante do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E muitas das vezes nós colocamos as mãos em pessoas, aleluia, que está tudo dando errado. E nós colocamos a nossa mão precipitadamente e oramos. E nós também pagamos o preço. Deus também cobra de nós. Por quê? Porque não oramos primeiro, perguntando ao Senhor se a gente podia colocar as mãos sobre aquela pessoa e orar. Agimos precipitadamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o Senhor cobra de nós. Deus, ele reveste aqui, com o Espírito dele, a Zacarias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele se coloca de pé no meio daquele povo. Aleluia, e ele diz, assim diz Deus, aleluia, porque transgride os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis. Transgrediu, não prosperareis. Então Deus está levantando a mim e a você nesse dia, tem levantado a mim e a você,
no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração que só pensa, aleluia, na fama, no reconhecimento, só pensa em ser estrela, só pensa louvar seja o nome do Senhor Jesus e se aparecer e não deixar Deus aparecer mais, não deixar mais Deus brilhar, não deixar mais Deus se manifestar, porque é Ele que tem que ser reconhecido, é Ele que tem que ser, Deus é quem tem que ser reconhecido, Deus é quem tem que ser visto em nosso meio, mas é o homem quem está querendo ser visto nesses dias de hoje, nesse tempo de hoje. Aleluia. É o homem com o seu querer. Eu faço, eu posso. Aleluia. Louvar seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, eu consigo. E se esquece de Deus, esquece do Todo-Poderoso. Aí Deus tem levantado a mim e a você. Aleluia. Para dizer ao povo que se arrependa. Para dizer ao povo que volte ao primeiro amor. Para dizer ao povo que pare de adorar. Aleluia. Aquilo, aleluia, que não lhe dá a salvação. Pare de correr atrás, aleluia, do homem que também é dependente de Deus, que pare de correr atrás de tantas as coisas desse mundo que vai fazer você perecer e corra atrás do eterno, daquele que tudo pode. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Desculpa, irmãos. Daquele que tudo pode. Daquele que tudo pode fazer. Daquele que é sobre as nossas vidas. Corra atrás desse Deus. Corra enquanto há tempo, enquanto se pode achar, porque a porta da graça ela está se fechando. Jesus, ele está voltando, os sinais estão aí. Aleluia, Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando, aleluia. Jesus, ele está voltando para buscar a mim e a você. Se arrependa hoje, aleluia. Ele se coloca e ele de pé e ele diz, olha, vocês não têm prosperado porque vocês têm deixado o Senhor. Vocês têm transgredido os mandamentos do Senhor, por isso vocês não têm prosperado. Porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Então, aquele que deixa a Deus, Deus também o deixa. Aqueles que deixam a Deus, Deus também deixa. Aleluia. E diz a palavra de Deus aqui no versículo 21. Aleluia. Louvado seja Deus do seu capítulo 24 de 2 Crônicas. Versículo 21, eles dizem, eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei. O povo de Israel, o povo que conhecia a Deus, não era o povo ímpio não, igreja aqui, era o povo que dizia que conhecia a Deus. E hoje não está assim? O povo que se diz que conhece a Deus é quem mata o irmão, é quem mata o profeta de Deus. Tem muitos aí profetizando que não é o Senhor, não é Deus. É só bênção, 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 e as bênçãos nunca chegam. Nunca chega, é saco de dinheiro, é casa, é carro, é tanta coisa e a bênção nunca chega, porque não vem de Deus. Mas quando se levanta um profeta de Deus com a mensagem de exortação, muitos apedrejam, não escuta, não ouve, não dá crédito, não dá crédito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fala mal, escandaliza, porque quando você fala de um profeta de Deus, você não está falando, está se levantando contra Deus, contra o profeta, está se levantando contra Deus. Diz a palavra que eles conspiraram e mataram. Mataram o profeta. Apedrejaram a pedras, a mandado do rei, no pátio da casa de quem? Do Senhor. Quantos servos de Deus estão mortos dentro da casa de Deus, que não pode falar mais nada, porque os irmãos não aceitam, porque os pastores que estão no altar também não deixam. Diz aqui, não pode abrir a boca, não. Aqui se falar que a roupa curta leva a pessoa ao inferno, vai ficar na disciplina. Aqui se falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quem vive casando e separando é pecado, vai para o inferno, vai para a disciplina. Aqui se falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quem
Casa e separa o tempo todo, não pode ceiar, que também está em pecado, vai para a disciplina. Aqui se falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o adúltero está em pecado, vai para a disciplina. Quantas igrejas estão assim hoje? Deus vai banir, Deus vai sacudir. Deus ainda este ano, ele vai descer com mão forte, ele vai banir, ele vai sacudir, ele vai assoprar. Ele vai assoprar. Muitos estão nos altares do Senhor, que os filhos estão morrendo de fome dentro de casa, e eu conheço alguns. Aleluia! Que não tem pagado pensão, que não tem dado comida aos teus filhos, mas está lá em cima do altar. Está lá pregando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estão ensinando. Estão pegando a palavra de Deus para ensinar. Aleluia! Aleluia! E muitos dão crédito. Por quê? Porque estão cegos. Estão cegos. Não têm buscado o verdadeiro Deus. Não têm meditado na palavra de Deus. Não têm orado, não têm jejuado. Só come aquilo que lhe dão no altar. Aleluia! Quantos estão assim? Aleluia! Ceando indignamente. Olha, aqui você pode fazer o que você quiser lá fora. O importante é você estar no culto de noite. Você pode andar com quem você quiser lá fora. O importante é você estar no culto de noite, é não faltar o culto. E se você permanecer assim, você vai perecer. Jesus vai vir e você fica. O espírito da chocarrice dentro da igreja. E muitos achando que é o Espírito de Deus, mas não é o Espírito de Deus, é o Espírito da chocarrice. O Espírito que pode tudo não é o Espírito de Deus, é o da chocarrice, é o do engano, é o da mentira. Mas a palavra de Deus diz que o Deus desse século já cegou o entendimento de muito. Tem roubado o entendimento de muito. E é por isso que muitos vão perecer. É por isso que muitos vão perecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui pode tudo. Aqui pode tudo. Quando você vê um lugar assim, aqui pode tudo, não tem o Espírito de Deus. Vá para a palavra de Deus que você vai ver que não tem o Espírito de Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus está, tem santidade, tem reverência, tem temor, tem amor, tem perdão, tem misericórdia, tem cuidado, tem paz. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir a paz com todo. E a santificação sem a qual nenhum de nós vamos ver Deus. Se nós não tivermos paz, se nós não nos santificarmos, e também nós não seguir a paz, a gente não vai ver o Senhor. A gente não vai ver o Senhor. Jesus vai vir e a gente fica. E a gente fica. Por quê? Porque a gente não obedeceu a palavra de Deus. Falamos de Jesus, mas não obedecemos a Jesus. Falamos da palavra, mas não obedecemos a palavra. Carregamos uma Bíblia que não tem tamanho debaixo do braço, mas não obedecemos a ela. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que estão se enveredando por ele. Ele foi morto no pátio da casa do Senhor. Foi morto dentro da casa de Deus. Muitos estão mortos dentro da casa do Senhor. Muitos estão prostrados dentro da casa de Deus porque não conseguem fazer mais, porque quem está lá na frente não deixa. Deus vai ter com esse ainda este ano. Deus vai ter com o profano ainda este ano. Deus vai ter com aquele que tem o espírito da chocarrice ainda este ano. Deus vai passar pelos altares. Deus vai passar no meio da igreja dele. A igreja do Senhor não vai permanecer na bagunça que está. A igreja do Senhor não vai permanecer nessa bagunça que está, nessa falta de reverência, nessa falta de temor. Não vai permanecer desse jeito. Porque o Senhor, ele disse que o juízo dele começa em nosso meio. Começa na casa de Deus, começa pela igreja. E ele diz nas cartas de Pedro, aleluia, ele disse, o juízo de Deus começa por nós, aonde aparecerá o ímpio. O juízo de Deus começa por nós. Então,
Se eu não andar no caminho do Senhor, não adianta, eu vou ficar. Jesus vem buscar a sua igreja e eu fico. E quando eu disser, Senhor, mas eu ensinei, eu ceiei, eu comi na tua mesa, eu orei, o Senhor curou as pessoas através da minha vida, o Senhor vai dizer, oxe, não sei quem é você não, nem te conheço, apartai-vos de mim, maldita, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É assim que Jesus vai dizer. Se eu levar as coisas com chocarrice, se eu levar as coisas de Deus na brincadeira, com o espírito do engano, trazendo fogo estranho para dentro da igreja, é assim que Jesus vai dizer. Vai dizer para mim, no grande dia, parte de mim, porque eu não te conheço não. Você fez o meu povo pecar. Você colocou no meio da minha igreja pedra de tropeço. Você colocou no meio do meu povo a doutrina de Balaão. Lembra lá dele? Balaão, ele foi tropeço no povo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não pode ficar aí, mas você pode adorar quem você quiser. Cantar o que você quiser, vestir o que você quiser, fazer o que você quiser. Pode fornicar lá fora, de noite você pode cantar no grupo. Pode ficar preso no vício da pornografia. De noite você pode cantar no grupo. Pode ficar preso no vício da masturbação. De noite você pode cantar no grupo. Né? Então assim, muitos estão assim. Infelizmente, muitos estão assim. Por isso que os nossos jovens não se firmam. Por isso que hoje o povo não se firma mais. A gente não vê uma alma mais aceitar Jesus dentro da igreja. A gente só vê o povo aí atrás de bênção, atrás de libertação, atrás de casamento, atrás de emprego. Mas não fica firme servindo ao Senhor. Por quê? A culpa é de Deus? Não. A culpa é de quem está lá na frente. É de quem Deus entregou a obra. É de quem Deus entregou a obra. Por que o apóstolo Paulo disse a Tito, Tito, por onde você passar, você levante presbítero para pôr em ordem as coisas que ainda faltam na casa de Deus. Por que ele manda? Por que ele manda levantar presbíteros, pastores, para botar em ordem a casa do Senhor? Porque senão vira bagunça. Se o pai de família e a mãe de família não estiver em casa, a casa vira bagunça. Por isso que tem que ter um cabeça, por isso que tem que ter um líder, por isso que tem que ter um chefe. Por quê? Para botar ordem. Se não tiver, vai virar bagunça. E na casa de Deus não pode ter bagunça. Na casa de Deus tem que estar as coisas tudo no seu devido lugar. As coisas têm que ser mostradas. Tem que ser vista dentro da palavra de Deus. O povo tem que ver que aquela igreja é uma igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não esconde nada. É uma igreja limpa diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então é por isso que é necessário ser levantado. Agora, quem está lá e não se importa com a obra de Deus, com a vinha do Senhor, lá em Jeremias também diz, ai desses pastores que não se importam com a vinha do Senhor, que pisam na vinha do Senhor. Ai deles. E esse ai dói. Esse ai dói. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí muitos dizem assim, nós estamos no tempo da graça. Deus perdoa tudo, é? Vai ficar para o último dia. No último dia vereis a diferença de quem serviu a Deus e de quem não serviu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então se levante hoje. Se levante. Quando Moisés morreu, Josué se prostrou e disse, Josué, se levante aí. Eu preciso de você para guiar aquele povo. Deus não mandou anjo não. Deus levantou Josué. Disse, se levante e se levante, porque eu preciso que você guie este povo. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Só tem uma coisa, Josué. Medita na minha palavra de dia e de noite, noite e dia.
para que tudo te suceda bem. Aonde você colocar a planta do seu pé, você será abençoado, eu serei contigo. Mas você precisa meditar na minha palavra de noite e de dia. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Que não anda nos caminhos dos ímpios, não senta nas rodas dos escarnecedores, não vive com fofoqueiro, não vive mentindo, trapaceando. Medita nesta palavra, se levante hoje. Deus quer usar você nesse tempo. Deus quer usar você nesse tempo como uma bomba. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus como uma espada afiada, polida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para você falar do Senhor. Se não se arrepender, não entra no reino de Deus. Não importa a placa não vai para lugar nenhum. A placa de igreja só traz confusão. Placa só traz confusão. Você precisa servir ao Senhor Jesus, fazer uma aliança com Ele e falar de Deus. Falar para o povo se arrepender. Aleluia. Perturbe mesmo os moradores. Diga, ó, Jesus está voltando. Jesus está voltando, você precisa se arrepender. Fala em voz alta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grite em alta voz. Aleluia. Toque o som da buzina. Aleluia. Fala que Jesus está voltando, mas é necessário se arrepender. É necessário deixar a mentira, a chocarrice, a idolatria. É necessário deixar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a feitiçaria. É necessário deixar toda obra de engano. É necessário deixar, porque senão não tem vida eterna com Deus. É necessário deixar. Se não deixar, vai perecer. Se não abrir mão das coisas do mundo, se não abrir mão, se não fizer uma aliança com Jesus, vai perecer. E o profeta do Senhor foi morto aqui, dentro da casa do Senhor. Não mate o seu irmão, porque Jesus está de olho em você. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilhe. Aleluia. Me ajude a fazer a obra de Deus. Me ajude a fazer a obra do Senhor. Me ajude. Seja um instrumento na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês.